sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teu próprio plano. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais. Que tudo que sentimos, infinitamente mais. Do que tudo que pensamos, infinitamente mais. Do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Boa noite, meus caros irmãos, a graça e a paz de Jesus. Do que tudo que pensamos, do que tudo que pedimos, infinitamente mais. O que você tem pensado em pedir a Deus? Quem sabe, ou melhor, certamente, o salmista pode nos ajudar. Leio para você o versículo 4 do Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por Tua palavra que nos ensina a orar.
Muito obrigado, Senhor, por tua palavra que nos ensina a buscarmos de ti o que é nobre, nos ensina a buscarmos no Senhor o que realmente nos preenche, o que realmente precisamos, o que realmente nos dá poder. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que mostra qual deve ser o teor, o conteúdo da nossa oração. Nessa noite, ó Deus, que o Senhor nos ensine e que demos um passo além, ó Deus, no entendimento, na compreensão do que é a oração, de qual deve ser o conteúdo da nossa oração e do que realmente precisamos buscar no Senhor. Que seja esse o nosso grande anseio, Pai. Estarmos próximos do Senhor, estarmos na Tua casa, contemplando a Tua beleza, a Tua formosura. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Estamos nos nossos estudos, orações da prisão. O nosso texto é Filipenses, capítulo 3. Nós hoje vamos pensar no final, na doxologia da oração de Paulo, aquele final bonito que ele faz, que ele imprime na sua oração, depois de alguns pedidos que ele faz por nós. Então, depois de uma oração muito sincera, uma intercessão verdadeira por seus irmãos, desejando e pedindo a Deus por eles um crescimento que os faça experimentar profundamente as riquezas que Deus disponibiliza aos seus, né? Fortalecimento, aprofundamento, apreensão, preenchimento. Paulo, então, mergulha, né? Depois de toda essa oração, não é de se admirar que Paulo se entrega, que Paulo mergulhe numa doxologia intensa, numa finalização, num endereçamento da sua oração que caminha pela grandeza de Deus. Diz assim o texto que finaliza a oração de Paulo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, é uma expressão de louvor que se pretende para toda a eternidade. Alguns detalhes importantes. Note que também agora no final de sua oração, Paulo se refere à Trindade Santa. Ele endereça a sua oração a Deus, ao Deus Pai, aquele que é poderoso. Ele se refere a nós como habitação do seu Espírito, o seu poder que opera em nós, e compreende que seu acesso se dá através de Cristo e que a glória que haverá de surgir através de nossa vida, quando nós recebemos toda essa riqueza e quando nós lançamos mão da riqueza que nós temos em Cristo, a glória que acontece na igreja também se dá na pessoa de Cristo. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo. Talvez a melhor forma de tentarmos alcançar, né, a grandeza dessa doxologia seja através de um esboço assim, proposto por Warren Wiersbe. Agora, para aquele que é capaz de fazer tudo, sobre todos, abundante sobre todos, excessivamente abundante sobre todos. Paulo parece que precisa usar todas as palavras possíveis para nos convencer de quão vasto é o poder de Deus encontrado na pessoa de Cristo. Ele termina cada um dos capítulos de Efésios, pelo menos desses 3 primeiros,
com louvores a Deus por sua vitória em Cristo. Ele nos diz que o poder de Cristo é tão grande que ele ressuscitou dentre os mortos e ascendeu sobre todas as coisas. Lá em Efésios, vamos voltar aqui na nossa Bíblia, no capítulo 1, nos versos 19 e até o 23, Paulo nos diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Paulo, ele usa palavras de grandeza, palavras fortes, para mostrar para nós quão grande é o poder que está na pessoa de Jesus Cristo e que poder este que está disponível a nós. Ele ensina que esse poder é tão grande que pode reconciliar judeus e gentios entre si, e pode reconciliar judeus e gentios com Deus, e que agora Deus está construindo um templo na vida de judeus e gentios para a eterna glória do Senhor. Aqui no capítulo 2, no final do capítulo 2, agora ele também usa: assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular desse templo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E no parágrafo que estamos estudando, nessa doxologia, nesse final da oração de Paulo, ele nos diz que esse poder está disponível a nós, conforme o seu poder que opera em nós, que realmente pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Em outras palavras, o poder de Cristo, como expressado em seu amor, está muito além da compreensão humana. E é este poder que nós precisamos para vencer, é este poder que nós precisamos para testemunhar, é este poder que nós precisamos para não nos conformarmos com o mundo, é este poder que nós precisamos para enfrentar as tribulações, é esse poder que nós precisamos para nos alegrarmos com a vida, para experimentarmos a vida abundante. A palavra poder aqui é dunamis, a mesma que é encontrada lá em 3:7. E a palavra opera, o poder que opera em nós, é a palavra energeia, aquela que dá energia, aquele contato forte. Mas tal poder em nós pode ser dormente. Está disponível, mas pode não ser usado. Está disponível como a energia de uma bateria que não está instalada em um aparelho. A energia está armazenada, mas não está sendo usada. O aparelho está desligado ou o fio foi cortado. Contudo, esse poder de Deus é um poder efetivo. Ele pode trabalhar em nossas vidas, esse poder opera em nós, opera no homem interior, como diz ali no versículo 16, que para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Ou como nós lemos lá em Filipenses, no capítulo 2, nos versos 12 e 13, que está assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência,
desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Esse poder que opera em nós, é Deus que efetua em nós. É o Espírito de Deus que ressuscitou Cristo que está em nossas vidas. Dias atrás, algumas pessoas trabalhavam aqui na igreja, quebrando uma parte do piso, e o fio de alimentação do alarme do templo estava escondido, bem colado assim no rodapé, e quando estavam quebrando o piso, muita poeira, o fio foi cortado. E nós não vimos. À noite, quando eu fui acionar o alarme, ele não funcionava. Por quê? Porque a energia estava cortada, o alarme estava intacto, estava bem. Mas se o contato entre o aparelho e a energia foi cortado, ele não funciona, ele não trabalha, ele não opera. A energia está lá dormente, está presente, mas não está sendo efetiva, não está sendo usada, porque o contato foi cortado. Esse é o caso do homem carnal ao qual Paulo se refere lá em 1 Coríntios capítulo 2 e capítulo 3. Tem o Espírito Santo, a pessoa foi convertida, a pessoa entendeu o plano de salvação, mas não se permite ser energizado pelo Espírito Santo. E essa pode ser então uma ilustração do que pode acontecer conosco. Existe a possibilidade de cortarmos a energia, de nos desconectarmos com a fonte de poder, com a fonte de energia. Essa desconexão acontece quando o pecado tem um lugar mais abrangente na vida da gente. Quando damos um passo em conformidade com o mundo, quando deixamos de confiar no poder da oração, tais adormecidas, tais cochiladas, roubam de nós a conexão com o Espírito que habita em nós. Isso dá muito sentido ao que Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,19 e em Efésios 4,30. Não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito de Deus. Um cristão desconectado de sua fonte de energia não funciona como tal. Não pode ser instrumento nas mãos de Deus. Jesus nos diz assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Se não estiverem conectados, se não estiverem sendo energizados pelo poder do Espírito, as coisas não acontecem. Nós não viabilizamos a nossa capacidade de testemunhar. Porque Deus coloca em nós o seu Espírito. Porque Deus compartilha o seu poder conosco para que ele seja glorificado no seio da igreja. O Espírito de Deus foi nos dado para que o Filho seja glorificado. Diz assim o texto de João 16,14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. A igreja está aqui para esta tarefa, glorificar o Filho de Deus, glorificar o Deus Pai. Se nossa motivação é construir a igreja de Jesus para glorificar a Deus na pessoa do Filho, então Deus vai compartilhar conosco o seu Espírito, vai compartilhar conosco o seu poder pelo Espírito que habita em nós. Se perdemos essa motivação, então cortamos o fio da condução da energia, o fio da conexão, e aí o poder não opera mais. O poder do Espírito em nós não é um capricho, é uma necessidade para que cumpramos bem a nossa missão de glorificar a Deus na pessoa de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Sendo assim, o que fazemos através do seu Espírito e do poder hoje vai produzir glória a Cristo por todas as eras, por todas as gerações e para todo sempre. Paulo diz: assim lá na sua cartinha no final,
A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo por todas as gerações e para todo o sempre. Não deixe de lançar mão de sua riqueza. Não deixe de lançar mão do poder do Espírito que está na tua vida. Abra o teu coração para o Espírito Santo que te habita e ore como Paulo por fortalecimento do homem interior, por uma nova profundidade de amor, por apreensão do conteúdo da palavra de Deus, por plenitude espiritual. Tiago nos diz assim: nada tendes, porque não pedis. Pedis mal. Mas Paulo nos ensina a orar. Paulo nos diz para que invoquemos. Paulo nos diz para que peçamos fortalecimento, aprofundamento, apreensão, preenchimento, plenitude do Espírito. Paulo nos ensina a orarmos para sabermos administrar e usar bem a riqueza que Deus colocou em nós, na pessoa do Espírito Santo, dado a cada um de nós por Jesus. Paulo nos ensina o que pedir e como pedir para uma vida frutífera espiritualmente. Pedir a Deus em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Uma noite muito abençoada a você. Uma noite de oração sábia, pedindo a Deus sabedoria, entendimento, para lançar mão dessa riqueza que nós temos, que é a habitação do Espírito de Deus em nós e do poder que isso nos permite ter, que isso nos disponibiliza. Deus te abençoe com muito poder. Fica na paz do Senhor Jesus. Que o sol